Na Igreja Católica, não consegui essa libertação que eu tanto almejava. Enfim, já podemos... Eu vou pular, tá? Pra gente poder... As meninas que me conhecem, que estão aqui assistindo, gente, eu tô achando aqui o máximo. Porque elas sabem que eu não consigo ficar contando muito testemunho, não consigo lembrar muito da história, ficar assim... Ah, eu fui lá, sabe? Eu chorei aquele dia. Eu acho top as irmãs que fazem isso, né? Elas lembram a rua que elas estavam, né? Eu acho top. Lembra a rua que estava? Eu estava no ônibus, né? E era meio-dia. Eu falo, gente... Não, eu já vou lá pro final da história, não consigo... Mas é o máximo, gente. Só resumam quando for contar. Né? Ainda mais da igreja. Aí, irmãs, irmãos, mulheres, homens de Deus que estão aqui. Eu fui para a igreja católica, me confessava, tudo bonitinho. Quando eu fiz meus 14 anos, eu descobri que eu não iria conseguir essa libertação que eu tanto queria. E as coisas estavam piorando, porque aí eu já comecei a ter muito mais visões. A minha irmã Mila, que está aqui, ela é uma guerreira, essa menina. Ela me ajudou muito, tanto a aprender a ler, né, a incentivar. A minha mãezinha, que não sabia ler muito, mas nos ajudava muito também. E ninguém colocou ela para assistir, gente. Coloca a minha mãezinha para assistir, que ela gosta, as meninas que estão online. E eu fui e venci toda essa parte, né, da escola, essa dificuldade de escola, de lidar. Tanto que eu era amiga das professoras, né? Eu ia trabalhar, às vezes, na casa da professora. Comecei, gente, com meus 12 anos, a fazer unha. Eu era manicure das minhas professoras. Você falou da professora Gilmara, ela teve que ajudar você bastante. Né? Olha, aquele do lado da igreja católica, na Vila Menha, que tinha um salão da Rose. Ai, como eu queria conhecer, ver de novo essa menina, essa mulher. Essa mulher, ela me ensinou muita coisa. Ela me colocou dentro do salão dela, quando eu tinha meus 12, 13 anos. Foi o primeiro Natal digno, entre aspas, dos meus irmãos, porque eu ganhei muito dinheiro aquele ano. Era pouquinho, era valor não tinha muito valor. Tinha muito valor, mas eu digo assim, era bem baixinho, né, em termos de dinheiro, né? Falava assim, por exemplo, eu lembro que nós chegamos no final do ano, eu tinha R$ 125 naquele ano. Era muito dinheiro. Eu lembro que a minha mãe foi para Osasco. Minha mãezinha, se ela assistir isso aqui, ela fica feliz. E ela comprou roupa pro Léo. O Léo, que os meninos conhecem, ele só usava coisa de marca. O Léozinho, eu não sei de onde ele tirou esse negócio, porque mãe nunca fez diferença com filho nenhum. Né? Minha mãe sempre cuidou todo mundo igual. E o Léozinho, se mãe comprasse uma camiseta e ele falasse, eu não vou usar, ele ficava sem mesmo. Ele usava velho, mas ele não usava aquela ali. E aí nós fomos descobrindo, fomos comprando algo melhorzinho para ele, mesmo morando na comunidade, né, gente? Que não tem nada a ver, querer vestir roupa de marca morando na comunidade, mas ok. Cada um com seu gosto. E a gente começou, e aquele primeiro Natal foi, assim, maravilhoso. E foi através dessa menina, né, a Rose, que me colocou. A dona Helena, que eu trabalhei na casa dela. Trabalhei na casa da dona Helena. E lá eu aprendi, sabe o quê, gente? A comer de garfo e faca, que hoje as crianças nascem comendo, né? E essas coisas me marcam demais, porque tem pessoas que realmente, eu vou até ministrar sobre isso, ser ponte, né? Eu tive muita gente que foi ponte, que Deus usou para hoje eu estar aqui. Essas pessoas marcaram, assim, a minha história. Aonde eu chegar, eu vou lembrar que um dia elas fizeram essa ponte. Para me comer de garfo, né? Para me usar um Rexona, que na época falava Rexona, a gente usava muito, falava Rexona. Né, usar uma buchinha para tomar banho, né? Não que a minha mãe não sabia, mas a minha mãe não conhecia essas coisas aqui. E foram muita coisa. O medo do chuveiro passou quando, né? Que o Saulo deve estar ali, gente, ó. Lembrando para perguntar, então, e o chuveiro? O chuveiro, com o tempo, elas falando que não tinha como, né? Minha tia, minha mãe também. Tudo, eu fui descobrindo que realmente ela não tinha como. Eu me afogar e eu podia sair. Eu descobri que eu podia sair. Olha que coisa, né? Uma coisa tão simples. É como cair na piscina, que já aconteceu isso comigo. Já aconteceu comigo, Saulo, não ri. Cair na piscina, de criança, tá afogada, tá morrendo, e as crianças falam, levanta, tia, levanta, tia. Você levanta. E você não conseguia levantar, na verdade. Não, porque escorregava. Ninguém estava entendendo que eu estava tentando levantar. Até vi um bendito, graças a Deus, uma criança que me deu a mão. Falou, ela não está conseguindo, levanta, levanta. Alguém me levantou e eu ia. Porque aí, aquele dia, eu acredito também que eu recebi até uma cura. Por quê? Porque eu não via a bendita Iemanjá, não vi nada disso.
É sério mesmo, gente. Aquele Você dia... viu só água? Só água. Só água. Foi uma criança que me tirou, não foi nada de ninguém. E aquele dia eu tenho certeza que também eu estava recebendo uma libertação. Que interessante, né? Que interessante, é muito sério. Só passa quem tá Só passando. sabe quem está passando, Isso, só sabe né? quem tá passando. E o mundo espiritual é muito real mesmo. E nós vamos falar como que foi a minha conversão. Vocês viram, né? Eu entrei num monte de detalhes, nós vamos lá. Na comunidade abriu uma assembleia. Só que nós católicos, por isso que eu falo para nós que somos cristãos, né? Somos evangélicos. Fica aí uma dica. Não fique insistindo com as pessoas que servem a Deus na igreja católica. Isso é horrível quando você fica lá insistindo na pessoa. Fica lá batendo naquela tecla, fica lá falando o tempo todo. Isso irrita tanto, vocês não têm noção. Isso que eu era um adolescente. Então você imagina a minha mãe. E a minha mãe, que depois nós vamos chegar, eu acredito que os meninos vão falar sobre isso. A minha mãe, ela veio para Jesus tem apenas 5 anos. Todos os filhos dela dentro da igreja evangélica. Só para você ter ideia como é difícil ganhar um católico para a igreja evangélica. E aquele pastor, ele começou a abrir a igreja Assembleia, Campo de Osasco. Eu sou muito grato pelo povo do Campo de Osasco. Começou a passar, e aí eu já estava namorando com meu esposo. Com 14 anos, já namorava com meu esposito. Nós estamos juntos, meu Deus, há mais de 22 anos. Meu Deus, olha lá o Saulo, gente. Foi ele que salvou lá da piscina. Não foi ele. Nem do chuveiro. Nem no chuveiro, gente. Nem do chuveiro. Meu esposo, ele me viu muito pequenininha, né? Ele é um pouco mais velho que eu. E ele veio para São Paulo bem primeiro que eu. E quando chegou... Ele também é baiano. É baiano? É. De lá da mesma região. Então, de lá ele já estava rodeando ali por perto ali. Ele fala que não, porque eu era criança mesmo. Eu era criança, ele era 7 anos mais velho, só que os jovens de antigamente, eles tinham uma mentalidade muito diferente, não menosprezando que não são todos. Mas até a psicologia, eu estava lendo sobre isso, diz que um jovem de 21 anos, ele ainda é considerado, tem uma maioria considerada adolescente pelos pensamentos deles. Eles não conseguem ter essa visão que nós tínhamos quando era da nossa época, né? Uma visão de querer crescer mesmo, querer ir para cima, porque na verdade tiveram dificuldades. Então, assim, meu pai teve dificuldade, minha mãe teve dificuldade, eu não vou querer essa dificuldade para mim. E aí eu vou. Então, minha esposa já era adulto, né? Veio para São Paulo muito cedo, deixou pai e mãe para poder ter alguma coisa, né? Assim. Tem uma psicóloga aqui assistindo. Olha que lindo, psicóloga. É verdade, Veridiana, linda. Mandou um beijo para você. Ah, eu amo você. Saudade de você, Veridiana. Então. Rosânia. Rosânia é minha tia. Não, minha tia não. Essa daqui é a Rosânia. É a minha cunhada lá da Bahia, gente. Lá da Bahia, um te beijo. amo, cunhada. Gente, esse povo é Bahia. muito lindo. Eu amo esse povo. Ó, já aproveita aí, já se inscreve no canal. Ajuda Sim. a gente. Ajuda aqui, ajuda nós. Quem tem dificuldade, é só apertar o vermelhinho, gente. Inscrever-se, né? Tá escrito vermelhinho. É só apertar lá que já vai. Porque tem pessoas que têm dificuldade, né? Sim. Uau, ó, gente, esse povo aqui que tá assistindo não é cadastrado. Vamos lá, vamos se inscrever? Vamos lá. Minhas irmãs. A irmã Tatiane, Tatiane já está, que ela já deve estar para fazer minha propaganda lá para todo lado. Ouça a missionária Rose, hein? Se inscreva aí. Ellen, se inscreve. Eliana, Raquel Caldas, minha irmã. Vamos lá, gente. Raquel Caldas, cadê você, filha? Colocando aqui o oi para mim, alguma coisa? Colocou. Estava falando quando você aceitou. Mas a gente quer... Vamos falar um pouco do seu encontro. Você falou que começou a namorar com 14. Momento romântico. Momento romântico. Que eu queria... A história é muito longa, sabe? Eu era muito amiga do meu marido. Amiga. Amiga como? Amiga, só amiga. Mas amiga desde lá da Bahia? Não, aqui em São Paulo. Quando nós nos encontramos aqui, mesmo adolescente, eu sempre fui muito jovem. Ele tentou te procurar? Não, ele namorava. Ele namorava com uma amiga. Com amiga, gente. Mas olha, gente, não é bem isso, tá? Com a minha amiga. Eu sempre fui muito adulta, sempre tive amigas, né, mais velhas. Olha o Saulo querendo devolver aí. Olha, o Saulo tá demais, né? Ele quer aprontar. E ele era namorado da minha amiga.
né? Que eu sou madrinha, tá, gente? Da filha dela, de consideração. É um amor de pessoa. Nós nos damos muito bem, tá, gente? Glória a Deus. Ela não gostava dele, tá, gente? Calma. Aí, o que aconteceu? Nós conversávamos muito. Então, ele contava tudo do relacionamento dele. Nisso, ele descobre que temos redes sociais. Que... Não falei o nome, né? Mas se ela assistir um dia, ela vai saber que foi. Mas, enfim. Que ela não aprontava com ele nada. Vocês vão entender do que eu estou falando. Mas o padrasto fazia. Enfim. Então, ele descobriu tudo isso. E aí foi uma decepção muito grande. Por quê? Porque baiano, aqui nós temos um baiano ali, ele se apega mesmo, né? É muito difícil um baiano que realmente fala, eu tô apaixonado, e ele tá mentindo. É muito difícil mesmo, gente. Pelo menos o povo que eu conheço assim. Se ele falar, eu tô apaixonado, ele vai estar apaixonado. Ele pode ser um pouco rude na maneira de expressar, eu digo, de não saber declarar, às vezes, porque meu esposo, eu que ensinei ele. Mulheres, fica a dica, ensina o esposo. Eu ensinava ele. Fih, olha minha roupa, porque senão ele não olha. Ele olha, mas ele não elogia. Então, alguns baianos, eles têm dificuldade de se expressar. E aí eu ensino meu marido. Eu quero que ele me enxergue, eu falo pra ele, Fih, olha, Fih, eu fui lá no salão, meu cabelinho. Olha, cheira. Pronto, ele cheira. Nossa, tá cheiroso. É o meu elogio. Vocês entenderam, mulheres? Aí eu ensino meu marido. E aí, com essa conversa toda, descobriu tudo isso. O que aconteceu? Ele largou a menina. Largou e nós continuamos amigos. Não tinha nada de interesse mesmo. Só que aí depois eu descobri que meu marido estava querendo alguma coisa comigo. E eu não queria, gente. Que eu tinha ele como amigo. Como amigo. Respeitava como amigo. Ele ficava dentro de casa com meu pai, minha mãe. Todo mundo ama muito ele. Né? O Naldo é defendido lá para meu pai e minha mãe. Né? Meu paizinho se foi, mas minha mãe ficou para defender. E então não queria. Até porque eu achava que meu pai também não ia aceitar. Eu era muito nova, 14 anos. Acho que eu ia fazer ainda 14 anos. E nesse dia nós já estávamos namorando. Aí eu já tinha aceitado, né? Que o negão convenceu. O negão convenceu e eu amo ele até hoje. Meu esposo, eu te amo. Gente, é muito bom ser casada. Eu amo ser casada com meu marido. E a gente vai descobrindo, né? Interessante o casamento, né? A gente vai descobrindo a falha um do outro, vamos tentando arrumando. Eu não sei porque as mulheres, para de sofrer com o marido. Se eles for muito rude, né? Rude que eu digo na Bahia, é ser muito grosso, sabe? Assim, que você quer ouvir. Ai, amor, ele não vai falar amor, tadinho. Ele não é acostumado a falar amor, porque ele tem uma criação, né? É muito difícil mesmo. Quando você não tem uma criação de ouvir pai e mãe falando amor. Eu que ensinei, por exemplo, minha mãe fala eu te amo pra nós. Aqui em São Paulo, sabe como, gente? Numa novela, né? Que hoje, né, nós falamos que não é pra ficar assistindo. Mas eu aprendi a falar eu te amo através de uma novela. Eles estavam numa mesa assim, e aí descobrimos televisão, gente, que na Bahia não tinha televisão, gente. Aí eu assistia todas as novelas da SBT, gente, quando eu não trabalhava, meu Deus do céu. E aí eu lembro que nesse dia, tava ali naquela mesa, e o pai ia trabalhar, e ele saiu bem assim, e foi lá no filho, abraçou o filho e falou, filho, eu te amo. Falei pros meus irmãos, sempre fui da liderança da casa, fazia reunião. Meninos, mamãe estava trabalhando já. Falei, meninos, nós vamos, pai e mãe chegar, nós vamos falar eu te amo para eles. Benção, nós já dávamos direto, porque é costume mesmo da bênção, pai, bênção, mãe, chegou, benção, beija. Mas esse aconchego de abraçar mesmo, de falar eu te amo, nós não tínhamos, porque eles também não tiveram. Dá para entender, esposa? Às vezes o esposo não teve. Então seja você primeiro, né, que está até no livro, seja você primeiro. Faça você primeiro, né? Quer que alguém seja calmo, seja você, né? Eu falo que eu ensino 2 filhos, que é o meu marido, né? Que eu ensino ele. E meu filho, o Samuel, eu ensino os 2 a tratar bem uma mulher, para depois, quando meu filho casar, ele já vai saber tratar bem. Mas, enfim. E nós já mudamos, sabe? Vocês viram como eu sou aleatória, né? Nós já mudamos lá, já dei conselho para as mulheres, mas é isso. Vamos voltar aqui para o meu início lá. Não. E meu esposo começou a se engraçar. Eu falava não. Aí depois teve, claro, né, o primeiro beijinho. Falei, meu Deus do céu. O nego já me encantou um pouco. Mas aí eu queria mais ele, porque ele era um pouco mulherengo. Aí adolescente, nossa, esse cara pega, né, um monte de gente, né? Eu nem vou falar o tanto de gente que ele já pegou, que eu conheço. Misericórdia, gente, é muita gente, é sério. Do meu convívio. Ele era demais. Graças a Deus, Deus libertou e deixou ele só pra mim. E eu falei, não, vou ficar com ele, né? Ficar. Porque aí já tava na moda de ficar, né? Um beijinho. Mas era beijinho antigamente. Beijinho. Né? Beijinho. Quem é crente entende o que eu tô falando. Era escondido?
Não, porque não tinha como esconder. Eu nunca escondi nada do pai e mãe. Eu sempre, do mesmo jeito que eu ensinava meus irmãos, né, que eu acabava sendo, até hoje eles me dão, vira e mexe, eles me dão presente Dia das Mães. Porque eu sempre tive esse cuidado. Então, eu sempre falei para eles pra gente não guardar nada. Então, pai e mãe chegava, vamos contar tudo o que aconteceu, mesmo que a gente apanhava, né? Porque eu apanhava, era a que mais apanhava porque eu era respondona, tá? Eu era essa pessoa, mas apanhava que só da minha mãe. Mas graças a Deus, Deus libertou ela também de ficar me batendo. E foi lá, falou pra minha mãe, tudo, eles deixaram, só que eu não gostava dele, tadinho. Não gostava do meu marido. Não sentia nada por ele, tadinho. Eu namorava com ele, mas não sentia nada. E ele ficou lá relutando. Isso eu ia fazer, devia estar meus 14 anos. E aí, nós conhecemos o quê? Ele, na verdade, conheceu Jesus. Depois, eu conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus, gente, foi muito engraçado. Pastor Antônio do Campo de Osasco. Porque eu tava lá atracada, né? Baiano fala atracada, né? Mas não era fazendo nada de errado, era namorando só. E aí a gente tava lá no portãozinho e ele passava. Tô esperando vocês. Bem delicado, gente. Nada a ver com a minha voz. Bem delicado, o pastor era homem, mas delicado. Filhos, eu tô esperando vocês lá na igreja. A igreja era como se fosse 3 casas depois, né? Vamos colocar. E de tanto ele fazer esse convite, aí eu olhei pra ele e falei assim, vamos nessa igreja? Aí ele não quis, ele não foi na primeira vez que eu fui. Eu peguei e fiz o quê? Juntei 15 jovens. Sempre fui de muito amigos. Eu juntei 15 jovens. Nós fomos para a igreja. Na igreja evangélica, a primeira vez que eu vi, qual foi a sua reação, Rosa? Achei que eu estava dentro do centro de Macumba. Não, toda... irmãos, aquele negócio de pula-pula. E aí eu falei, meu Deus do céu, vim parar dentro de um... Só que aí, quando aquele pastor Antônio pegou o microfone, com aquela voz mansa, ensinando, algo gerou aqui dentro. Aqui você vai receber a libertação que você tanto busca há anos. Eu já tinha mais de 3 anos na igreja. Eu não tinha conseguido a libertação. Fazia todas as rezas possíveis que eles mandavam. Eu confessava tudo isso pro padre. E aí eu falei assim, meu Deus, aqui, eu vou ficar aqui. Só que eu falei, ninguém aceitou Jesus quando fizeram o convite, né? Pra ir lá na frente, eu com vergonha falei, não vou ir não. Mas amanhã ia ter culto. Culto, não, era segunda e quarta, se não me engano. Ia ter culto na quarta. Eu falei assim, nós vamos voltar todo mundo. Combinei com todo mundo de novo. O que aconteceu no outro dia, gente? Todo mundo foi lá pra frente, porque nós tínhamos combinado aceitar Jesus. Naquele dia que eu aceitei Jesus, que eu reconheci Jesus, que nós não aceitamos, né? Ele que nos aceita por bondade e misericórdia. Daquele dia em adiante, irmãos, foi a minha cura. Com 15 dias, para vocês terem ideia, eu estava literalmente curada. Eu já não tinha mais aquelas sensações. E a minha irmã Mila, que ela está assistindo, que é a Rosemila, ela me ajudou muito nesse processo, orando comigo, porque mesmo virando evangélica, aí minha mãe ficou meio que revoltada. Ela acabava maltratando um pouco assim nas palavras, porque a gente virou evangélico, ela não acreditava que a gente ia seguir em frente. Nós não tivemos apoio, né, assim, o pai e mãe, né? Eu acho tão lindo hoje, né? Os filhos têm os pais e às vezes não valorizam, né? Paizinho, mãezinha, e toda geração, né, vai crescendo, né? E não tive isso, não tive esse privilégio. Hoje eu tenho, minha mãe vai me assistir, vai lá ver, vai pro culto e às vezes, meu Deus, você vai ministrar, eu vou. Olha que privilégio, eu não tive esse privilégio. Mas hoje nós estamos tendo. E, então, eu aceitei Jesus naquele dia. 15 dias, nós começamos a ir, antigamente ia muito para monte, né? E eu lembro que eu falei, então, irmã, confessei para uma irmã, olha pessoal a diferença, né? Confessei para uma irmã, ela, nossa, vamos orar, vamos isso, vamos aquilo. Fomos para o monte. Fui batizado com o Espírito Santo e eu achava que era negócio de macumba, né? Mas eu fui batizado com o Espírito Santo. Ainda bem desconfiada, mas fui batizado com o Espírito Santo. Enfim. Uns 14 anos? Fui com meus 14 anos. Foi porque assim que eu fui para Jesus, passou uns 15 dias, eu fui batizada com o Espírito Santo. E comecei a falar em mistério, né? Achava que era coisa de louco, mas comecei a falar em mistério. Enfim, passou esse processo, fui liberta, da glória de Deus. Podia passar na frente do centro de macumba que eu não sentia nada mais. Pelo contrário, eu descobri o poder que Deus tem.